as jovens, a equipe 1, que elas fizeram um prompt no ChatGPT. Qual foi a temática principal? Bom dia, na minha atividade eu pedi para o ChatGPT ideias de livros com temas sobre romance, aventura, drama e comédia. Ele me gerou 5 temas e a que mais me agradou eu pedi para ele desenvolver a ideia, só que adicionando mais ideias. Então eu pedi para ele adicionar a personalidade forte ao personagem, fazer com que o leitor tenha um choque de realidade. Eu pedi tipo um conto com coisas do dia a dia e críticas do dia a dia. E qual foi o modificador? Você utilizou o modificador no prompt? Quais foram daqueles pontos ali que a gente trabalhou que você utilizou? A persona, no caso a persona é um livro. Eu usei um livro de contos. No caso, as tarefas detalhadas, quais foram as tarefas que você pediu detalhadas? Pedi para falar sobre periferia, homossexualidade, racismo, fascismo, xenofobia, machismo e abuso de autoridade. E você usou algum modificador? Não, é assim que ele gerou o texto, eu só perguntei se ele tinha parações desse texto. Ele disse que não tinha nenhuma fonte e que fez o texto através do que eu falei e do que ele sabe. Daí eu pedi para ele refazer o texto sem plágio e adicionando mais emoção na história. Que aí a história fala sobre a Maria, que mora na periferia, e sobre a Alexander, que mora num reino. E você acha que essa história poderia ser usada em um livro, um texto de redação? Eu acho que poderia ser um trecho de alguma pergunta em alguma prova, porque fala sobre coisas do dia a dia usando a fantasia. Muito bem. Obrigada. Qual foi a temática que vocês escolheram? A gente escolheu o porquê da discussão entre a tecnologia e a educação. Certo, aí. A gente pediu para ela, a gente perguntou por que há muita discussão entre a tecnologia e a educação. Pedimos para ela elaborar um texto de 15 linhas e me trazer exemplos. Ela me trouxe, explicou a discussão entre a tecnologia e a educação é acalorada devido à interseção crucial na sociedade moderna. Explicou tudo, trouxe os exemplos pra gente. Eu pedi pra ela resumir a resposta, porque a resposta dela tinha sido muito grande. Ela resumiu pra mim a resposta, deixou a resposta pequenininha e eu pedi um argumento a favor, porque ela achava aquilo. Ela me deu o argumento dela, eu perguntei pra ela por que o seu argumento é bom. Ela me disse qual o motivo do argumento dela ser válido e eu falei pra ela que eu não tinha achado o argumento dela coeso com o assunto. Eu falei pra ela. Você usou algum modificador? Sim. Explique aí um pouco pra gente o que é um modificador. O modificador é quando ela coloca uma palavra e eu peço pra ela mudar. De acordo com a resposta dela. Então ele vai mudar todo o texto, todo o contexto. Ele vai modificar a resposta do chat. Então ela me deu outro argumento, porque eu falei pra ela que aquele não tinha sido coerente. E aí ela me deu outro argumento e eu falei pra ela, mas você não acha que a tecnologia na educação poderia fazer os alunos ficar nas redes sociais e não usando para as aulas? E aí ela falou, é uma preocupação válida e é por isso que precisamos tomar cuidado na implementação da tecnologia. Ela me deu a resposta e aí... E no final das contas... Eu pedi pra ela resumir e falei, mas já houve muitos alunos que usaram a tecnologia de maneira errada. Você não acha que isso poderia influenciar outros alunos? Ela concordou com a minha pergunta e eu perguntei pra ela qual a importância da tecnologia na sala de aula. Ela explicou que a tecnologia ela tá no presente e no futuro. É a profissão futura. E aí depois eu pedi pra ela com tópicos e no final eu pedi pra ela me mandar uma fonte que concorde com o argumento dela. A gente conferiu a fonte, o argumento tá perfeito, de acordo com o que ela falou. Muito bem, muito obrigada. Com a outra equipe e um tema escolhido para provocar o ChatGPT foi Fiat Uno. um anúncio, não é? Aí, O detalhamento do anúncio é que o carro é de 1984 e ele tá apenas por 78 mil e ele é um carro V8. vocês detalharam o carro que vocês querem, no caso vocês querem vender esse carro. Né? Exatamente. Aí vocês fizeram... qual foi vocês pediram para ele ser criativo no anúncio? Informe aí pro ChatGPT para ele ser criativo. Aí você mostra como era o anúncio antes de você fazer essa proposta e depois.
mude a forma de mandar o comando para ele. Equipe e eles fizeram a criação de um prompt para fazer Um poema. Fale aí como é o processo. A gente fez um pouco de um. A gente tentou fazer um poema de informática com o ChatGPT e deu certo até. O ChatGPT fez um poema até bem elaborado e muito bem feito. Mas vocês, depois que vocês leram o primeiro poema que eles mandaram, vocês fizeram alguma modificação? Usaram algum modificador de alguma palavra, alguma coisa? Sim, a gente pediu pra ele melhorar um pouco, inclusive. Porque o de antes foi bom, mas esse aqui que ele fez aqui agora foi muito melhor. E qual foi o detalhamento da tarefa que vocês mandaram para ele? Eu só faço poema, teve algum detalhamento na tarefa? Sim, a gente fez algumas especificações. Por exemplo? Sobre, por exemplo, o modificador dele. Modificador favorável ou ideal com o contexto social. Justamente sobre o social hoje em dia, que é mais a questão da informática e tal. Aí vocês pediram fontes pra ele? Sim, pedimos a Passou fonte. Perguntamos se era plágio. Disse que não é plágio, ele respondeu que não, justamente. Ele falou que não e que ele tinha gerado o poema originalmente em resposta à minha solicitação. Agora vamos lá pro poema. Tem quantas estrofes aí o poema? 5 estrofes. Lê aí só as duas primeiras. Num caleidoscópio de beats, dança encantadora, redes entrelaçadas, teia de poesia sonhadora, cyberespaço onde conexão é melodia, versos digitais, sublime sinfonia, pixels de empatia onde o sol floresce, sonhos compartilhados o coração aquece, likes e comentários, elogios a voar, num firmamento virtual, amizades a brilhar. Excelente, obrigada. Outra equipe que criou um prompt falando sobre qual é a persona do prompt. É um anúncio, o que é? Uma carta de reclamação. Tem que falar um pouquinho alto para pegar o som aqui. Reclamação com relação a quem? Quais os detalhes dessa carta? É uma reclamação escolar sobre a falta de professores, as portas do banheiro quebradas e o comportamento dos alunos na escola. Muito Aí bem. eu organizei em tópicos para saber como eu ia organizar, né, a carta de reclamação, e aí eu detalhei no chat. Muito bem. Aí depois que escolheu qual temática pro prompt. Eu escolhi para ele fazer um jornal sobre o aquecimento global. Certo, aí explica o processo. Bom, primeiro eu pedi para ele escrever o jornal como se ele fosse um jornalista, e eu pedi um texto grande e detalhado sobre. Pedi que ele não falasse nada fora do tempo. Entendeu? Aí depois da resposta que ele deu a você se conformou ou pediu mais coisas, exigiu mais coisas dele? Não, aí depois disso eu pedi para ele fazer um outro texto, como se não tivesse aquecimento global no mundo, entendeu? Aí você usou o modificador, né? Aí mostra um pouquinho do primeiro texto antes do modificador. Leia só assim umas 3 linhas do texto antes do modificador. Em meio a um cenário desolador, o planeta enfrenta um ponto crítico na crise climática, com os impactos do aquecimento global se intensificando de maneira alarmante. Pronto, agora vamos para o texto depois do modificador. Em um cenário onde o aquecimento global não foi contido e revertido, vislumbramos um mundo onde a harmonia entre a humanidade e o ambiente atingem patamares inimagináveis. Ó, já ficou totalmente diferente, né? Já ficou bem positivo ao formato do texto. Sim. E para concluir, vocês pediram alguma fonte? Sim, a gente pediu fontes. Aí a gente pediu aqui para ele dizer quais foram as fontes que ele usou para fazer o primeiro texto. Só que aqui ele disse que não citou fontes específicas nesse caso. Ele elaborou o conteúdo de forma sintética. Muito bem, obrigada.